Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Miguel Lucília, sou aluno bolsista do projeto Mecanismos de Colocação de Plútons, uma perspectiva macro e microestrutural de granitóides paleoproterozoico do Cinturão Mineiro, Minas Gerais. Eu tenho como minha orientadora a professora Cristiane Gonçalves, do DEGEL aqui da UFOP, e como órgão por trás do projeto CNPq, dando esse projeto dentro da área de Ciências Exatas e da Terra. Bem, o título do nosso trabalho é Caracterização Mineralógica de Granitóides da Suíte Lagoa Dourada. E a gente agora vai começar pela introdução do trabalho. Vale a pena ressaltar que a introdução do trabalho foi dividida em 4 tópicos principais, sendo o primeiro a caracterização geológica da região, que isso inclui que a gente analisou amplamente, ou até restritamente, podemos assim dizer, a área de exercício do nosso trabalho. Começando com o que é e como está definido na literatura o Craton de São Francisco, o que é e como está definido na literatura o Cinturão Mineiro e o que é e como está definido na literatura a Suíte Lagoa Dourada. Esses 3 ambientes a gente tem referência aqui na imagem. O Craton São Francisco na porção superior esquerda da imagem, o Cinturão Mineiro no centro, com as litologias certinhos diferentes, e a suíte Lagoa Dourada é essa mais rosa, com esses pontinhos LD, LD6, LD02. Daí a gente parte para a análise das microtramas, que isso é, a gente analisa, por meio de microscopia óptica, a variação da mineralogia essencial da rocha, texturas ígneas presentes da rocha, enfim. Já as variações convolucionais, a gente vai analisar nas diferenças entre as rochas, com a porcentagem de quartzo, porcentagem de plagioclásio ou cafeodspato, anfibólios, no geral. Já a última parte da introdução, a gente mostra que a gente organizou em grupos esses resultados referentes a cada rocha analisada. Bom, agora a gente vai para a metodologia do trabalho. A metodologia começa com a pesquisa e análise da bibliografia, girando em torno de estudos tanto sobre o Cinturão Mineiro, quanto o Craton São Francisco e também a própria Suíte Lagoa Dourada. E isso vai desde o ambiente de formação até como os corpos ígneos se colocam e se relacionam nesses ambientes. Mas aí seria mais referente ao Cinturão Mineiro e à própria Suíte Lagoa Dourada mesmo. Após isso, a gente tem a caracterização mineralógica através da análise digital, que seria basicamente um trabalho em conjunto do microscópio óptico com o software de imagem no computador, para a partir daí a gente ter uma organização de um acervo de amostras, que seria basicamente determinar quais as amostras seriam destinadas a esse trabalho. E por fim, a gente faz uma correlação com uma base cartográfica, que serve para a gente georreferenciar a localização dessas amostras, para entender melhor sobre o aspecto da região. Agora nós vamos para os objetivos desse trabalho. Os objetivos também foram divididos em 4 tópicos principais, sendo o primeiro caracterizar padrões de microtramas, o segundo caracterizar padrão nas variações texturais e ou microtexturais, o terceiro determinar a ocorrência desses tramas ígneos ou a superposição entre eles, e o quarto seria relacionar os aspectos entre as rochas encaixantes e as suas intrusões. Agora a gente parte para os resultados do nosso trabalho. Vale a pena salientar que ele também foi dividido em tópicos, e aqui estão os 3 principais tópicos. Que o primeiro é a análise de 5 lâminas coletadas em pontos diversos da suíte ígnea. Por que pontos diversos? Porque a gente precisa entender como a suíte se comporta no geral, como os corpos ígneos da suíte se comportam, variando tanto as texturas no macro e no micro, tanto a variação composicional que a gente consegue ver no macro e no micro também, e é isso. O segundo tópico é a organização em 3 grupos distintos, que a gente consegue organizar em como as rochas se comportam no campo, no macro, né? Tanto como rocha hospedeira, tanto como rocha que está em contato entre a rocha hospedeira e os diques, os veios, e propriamente os diques dentro da suíte. Já o terceiro tópico varia em torno da plotagem dos pontos das rochas no diagrama QAP, que é um diagrama que vem com o intuito de nomear essas rochas de acordo com a variação de 3 principais minerais, que é o plagioclásio, o álcool-feldespato e o quartzo. A primeira imagem, a gente consegue ver esses minerais brancos
são quartzo, plagioclase ou cafeodspato. A gente teria que cruzar os nicóis para diferenciá-los. E esse mineral verdinho é o principal anfibólico que a gente tem no nosso switch, que é a Hornblenda verde. Já a figura inferior, ela é referente ao próprio diagrama QAP, que tem as áreas dos plots, que dependendo das áreas a gente consegue nomear os granitóides de diferentes formas, como granito, granodiorito, granitóide rico em quartzo e por aí vai. A principal diferença entre essas rochas variou dentro mesmo da variação composicional. Algumas rochas apresentavam mais quartzo, mais plagioclásio, outras não apresentavam, outras apresentavam álcool feldspato, como microclina, e a gente consegue ver algumas texturas bem interessantes nessa interação entre álcool feldspato com plagioclásio e quartzo, enfim. Bom, partindo para as conclusões do nosso trabalho, a gente encontrou pouca variação nos componentes essenciais dos granitóides da suíte. As microestruturas também são geralmente parecidas entre as rochas dos grupos, porém o aumento de cafedspato teve uma relação com o aparecimento de algumas texturas, como a mirmequita, que está na imagem de cima, e a imagem de baixo é referente à microclina, ou seja, o cafedspato que aparece em maior quantidade nas rochas do grupo 3. No mais, meus agradecimentos ao CNPq, ao LMIC e ao DGEL por tornar viável o projeto e a continuidade dele, e especialmente ao FOP por proporcionar essas experiências e essas oportunidades aos seus alunos que vai muito além da sala de aula. Muito obrigado.